Abra a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 24. As crianças podem subir. A conta é agência 2799, Banco Bradesco, conta 9309, dígito 2. 24 de Lucas. A partir do capítulo 13, eu tenho a impressão que em algum momento já ministrei essa palavra, que está cheia de anotação aqui, mas o Senhor foi o que Ele nos orientou para ministrar nessa manhã. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite vem, o dia já está findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Até aqui. Amém, amados? Pode sentar. Eu não sei se foi perguntado, mas me parece que não. Tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje? Não? Ok. O tema é: Deus tem uma resposta para as nossas frustrações. É o tema do que iremos ministrar nessa manhã. Talvez você esteja aqui angustiado, porque se deparou com algum tipo de frustração na sua vida. E isso te trouxe angústia. Só uma brincadeira. Mês passado, acho que mês passou, me parece, foi anunciado que as pessoas tinham esquecido o dinheiro no banco e o governo estava devolvendo. E aí eu entrei lá no sistema e parabéns, você tem um dinheiro lá para receber.
Mas não é agora, só lá no dia 9 de março que você vai saber a quantia. Eu já avisei até a Lena e o Adriano, ali o pessoal do meu serviço, se dia 9 eu não aparecer aqui, sabe, é porque eu recebi uma fortuna, né? A Sandra já estava mapeando as viagens, né? Nós vamos fazer mais de uma viagem durante o ano, né? Falei, ô glória, né? Mas chegou no dia 9, né? Mas são aquelas frustrações calculadas. Porque eu falei, não vai ter tanta coisa assim não, porque todo dinheiro eu cato até as moedas. Eu vou encerrar a conta, eu rapo tudo. Não é possível que tenha algum dinheiro lá. Eu não estava tão esperançoso assim não. E aí depois eu fico olhando que teve gente que recebeu 97 centavos, R$2,15. Olha, glória a Deus, eu tinha R$18,45, né? Muito mais do que muita gente, né? Então é aquela frustração, né? Calculada, que vem, mas você não se abate por isso, né? Pelo contrário, teve gente que recebeu 90 centavos, eu recebi R$18,45. Eu não sei como é que eu esqueci esse dinheiro lá. Não sei o que houve, aí alguma coisa falhou aí que eu esqueci esse dinheiro lá, né? Na verdade, amados, nós nos frustramos com tantas coisas. As pessoas se frustram nos relacionamentos. As pessoas, nos relacionamentos, às vezes, nos relacionamos com irmãos, com amigos, com pessoas. Amizade plena. Daqui a pouco, alguma coisa surge ali que nos frustram. Ficamos frustrados com o outro e frustramos o outro também. Às vezes nos frustramos com os filhos. Nós criamos nossos filhos, ensinamos o amor de Deus. Daqui a pouco nossos filhos se desviam, e se afastam. Comete outras coisas, às vezes. Isso acontece, é comum acontecer nas famílias, e nós ficamos frustrados com aquilo. Os filhos se frustram com nós, muitas vezes, porque nós não conseguimos corresponder às expectativas que eles criam, que eles nutrem a nosso respeito. Quantas frustrações nos casamentos. Na semana passada o pastor falou muito aqui sobre isso, Marido que se frustram com as esposas, esposas que se frustram com seus maridos, porque criaram uma expectativa muito grande e depois elas não foram correspondidas. Nós nos frustramos profissionalmente. Nós entramos, às vezes, quem pôde entrar, eu não entrei, mas as pessoas entram, às vezes, num curso técnico, numa faculdade, fazem determinada carreira profissional, achando que aquilo ali vai ser a solução, que ele vai enriquecer. De repente ele se frustra, não era aquilo que ele queria, ele entrou para agradar os pais, ou para um desafio próprio, mas depois, na prática, aquilo não acontece, e ele está aí frustrado pela sua escolha, pela escolha profissional que fez. A Bíblia nos mostra algumas frustrações, são muitas, não dá para citar todas aqui, mas, por exemplo, Israel saindo do Egito, de um cativeiro, Deus prometendo uma terra prometida, mas deparam com a trajetória do deserto e se frustram, murmuram contra Moisés, murmuram contra Deus, imaginaram uma coisa, criaram uma expectativa e ela não acontece. A palavra de Deus fala de Samuel, que dedicou a vida ali a um povo, a uma nação, julgando, profetizando naquela nação. De repente essa nação se volta para ele: Samuel, nós não queremos mais você, você envelheceu, você está velho, seus filhos não servem ao Senhor, nós queremos um rei. Então eu imagino o coração de Samuel frustrado diante dessa situação. Davi,
que no episódio da arca lá, ele dança de alegria, ele celebra de alegria. Quando ele chega em casa, ele esperava que a sua esposa fosse celebrar com ele, e recebe crítica. Recebe crítica de Mical. Esse casamento, inclusive, depois é destruído. Frustração. Frustração. Jonas, que é enviado para Nínive, e ele se frustra, porque ele foi parar no ventre de um grande peixe, e vai de volta para Nínive, prega para aquele povo ali. Esse povo se converte, e ele fica frustrado, porque ele queria que aquele povo fosse morto, né? E Deus perdoa. Diante do arrependimento daquelas pessoas, Deus perdoa aquele povo, e Jonas fica frustrado. Jó, olha o que Jó declara no capítulo 6 de Jó. No capítulo 6 de Jó, Jó, todos conhecem a história de Jó. O sofrimento de Jó, as perdas de Jó, física, emocional, financeira, perdeu filhos, enfim, uma tragédia na vida de Jó. E no meio daquela tragédia, ele esperava contar com o apoio, com a compreensão, com a ajuda, com o suporte de alguém, dos amigos. Mas em determinado momento, o que Jó fala no versículo 14 aqui do capítulo 6, um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Aí no 15 ele fala, mas os meus irmãos enganaram-me, como riachos temporários, como os riachos que transbordam foram embora. Sabe, não está aqui esse texto, embora por minha conta. Foram embora, como riachos, olha, deram linha. Então, a frustração no coração de Jó. Mas, amados, nós precisamos entender ou descobrir a maneira que a frustração se forma na nossa vida. Os processos que levam a vivermos uma vida frustrada. Uma coisa que eu queria falar, amados, nós aqui sempre, às vezes ministramos sobre ansiedade. E a ansiedade, normalmente, é uma preocupação com aquilo que ainda está para acontecer. E nós ficamos ansiosos por uma série de coisas que poderá ou não acontecer. A frustração, ela caminha no sentido contrário. A frustração, nós nos frustramos com coisas que nós esperávamos que acontecesse e não aconteceu. Nós tínhamos projetos, nós tínhamos planos, nós investimos em alguma coisa, mas não aconteceu. Não ocorreu aquilo que a gente esperava, e a gente fica frustrado. Portanto, a ansiedade é a preocupação com o futuro. E a frustração é a decepção com o passado. Ou seja, frustração não tem nada a ver com o que eu vivo, mas tem a ver com aquilo que eu não vivo. Aquilo que eu esperava viver, mas não aconteceu. Então, é dessa forma que esse processo de frustrações vão se formando na nossa vida. Voltando aqui para o texto, amados. Ou indo para o texto, de fato.
Os versículos que antecedem esse 13, do primeiro aqui ao 12, narra todo o episódio da ressurreição de Jesus. Aqui fala das mulheres que foram lá visitar o sepulcro e encontra vazio, que encontra dois homens, que diz que por que eles estão procurando um vivo entre os mortos. Trazem isso para Pedro, né? Que fica admirado com aquilo que acontecera. Então isso criou um reboliço ali entre os discípulos. Mas dois desses discípulos saem de Jerusalém e vão pela estrada por um caminho chamado Emaús, que aqui diz que tinha 11 quilômetros de distância de Jerusalém a Emaús. Eles pegam esse trajeto, porque eles estavam frustrados. E nós vamos comentar mais sobre isso. Eles estavam frustrados e por isso eles deixam o grupo que estava em Jerusalém e empreendem uma viagem de 11 quilômetros, se afastando do centro ali, da onde tudo aconteceu. Esses dois discípulos. E a primeira coisa que eu já aprendo aqui com esse versículo, que as frustrações na nossa vida, se nós não sabemos lidar com ela, se elas não são administradas, elas nos afastam do lugar aonde Deus nos colocou, aonde Deus nos espera que a gente esteja. E nesse contexto aqui, o lugar onde Jesus esperava que eles ficassem, ele vai dar essa ordem depois: não saiam de Jerusalém, era que ficassem em Jerusalém. Mas esses dois discípulos, em suas frustrações, abandonam o grupo, deixam o grupo sozinho e vão embora. Vão embora porque estão frustrados, estão decepcionados, desiludidos. Outra coisa que eu aprendo é que as frustrações nos cegam. Uma pessoa frustrada não enxerga horizonte. Uma pessoa que é alimentada por frustrações, que fixa as suas emoções, a sua vida nas frustrações, ele se torna um cego, ele não visualiza futuro. Ele perde a visão, ele perde as perspectivas de vida. Ele fica vagando. Aqui o texto, no versículo 16, diz: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles estão pelo caminho. Aqui na NVI diz que eles conversavam e discutiam sobre aquilo que tinha acontecido em Jerusalém. E quando eles estão conversando, discutindo, um homem se aproxima diante dele. Era o próprio Jesus. A pessoa que era o motivo da discussão e da conversa deles ali. Aparece e eles não reconhecem. Aqui diz que os olhos foram impedidos. Claro que a Bíblia aqui não é muito clara o que causou esse impedimento. Mas Jesus ao lado deles, dois homens que certamente andaram por 3 anos e meio com Jesus, e agora não reconhecem Jesus. É um estranho. Mas cabe aqui, amados, uma reflexão. Porque quando nós nos afastamos de Jerusalém, Jerusalém começa a se tornar estranha para nós. E aqui eu coloco Jerusalém como a figura da igreja. Tudo que se refere a essa Jerusalém se torna estranho. E nós vamos nos afastando.
E nós vamos nos afastando. Daqui a pouco, a familiaridade que nós tínhamos com a palavra de Deus se torna estranha para nós. A palavra de Deus, que era tão familiar, tão corriqueira na nossa vida, ela começa a ficar estranha. E daqui a pouco, Jesus é um estranho. Aquele Jesus que nós diariamente conversávamos com Ele, que nos relacionávamos com Ele, nós nos afastamos dele. Porque ficamos cegos. Nos afastamos, ficamos cegos e agora não reconhecemos mais Jesus. As frustrações nos tornam ou destrói as nossas percepções. As frustrações destrói a nossa coerência. Porque olha o que diz no versículo 19. No 18, o Cleopas pergunta para Jesus, você é o único visitante aqui em Jerusalém? Você é um peregrino aqui? Que não sabe? Será que você não sabe? Todo mundo sabe, você não sabe aquilo que aconteceu? E Jesus insistindo com ele, né? Que coisas? Né? Vamos levar essa conversa mais a fundo. Que coisas? E aí ele responde, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles, ele era um profeta. Atende para isso, para essa resposta. Ele era um profeta. Segundo, ele era poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Maravilhoso isso, né, amados? Mas isso não foi suficiente para manter esses dois ligados. E aprendo aqui, amados, mais outra coisa. Não adianta eu reconhecer que Deus é santo. Não adianta eu reconhecer que Ele é soberano, Senhor, Rei e poderoso. Se isso não impactar a minha vida. Porque às vezes nós fazemos todas essas declarações aqui, mas a pergunta é, o que isso altera a sua vida? O que isso muda o meu comportamento? O que isso muda as minhas atitudes? Esses dois sabiam que ele era poderoso, que ele era profeta, poderoso em obras diante de todos. Mas estavam descrentes. Que é a outra questão aqui. A frustração destrói a nossa fé. A frustração nos deixa céticos, descrentes, questionadores, críticos. Olha o que diz o versículo 25. Porque eles começam a falar aqui, e depois eles começam a narrar o que tinha acontecido lá com Maria Madalena. Vem aqui no 22, no 23, no 24, eles vêm narrando tudo aquilo. E no 25, Jesus vira para eles e diz o seguinte, e ele lhes disse, como vocês custam a entender. Um homem profeta, poderoso em obras, todo o episódio no sepulcro, e ainda estavam descrentes. Como vocês custam a entender, e como demoram a crer em todos os que os profetas falaram. Soa familiar isso, amados?
A palavra tem sido ministrada, amados. A palavra tem que ser pregada e entre tantas coisas que eu sou grato a essa igreja, é que aqui não falta a palavra. Desde o primeiro dia que eu entrei aqui, aliás, a comunhão e a palavra foi uma das coisas que me fez firmar aqui. Mas muitas vezes, amados, apesar disso, a despeito de a palavra pregada, ensinada, instruída, isso não faz efeito nas nossas vidas. Nós questionamos, nós duvidamos. Além da palavra forte, Deus tem operado nas nossas vidas. O Senhor tem nos sustentado, amados. E às vezes nós demoramos, aqui como esses dois aqui, nós demoramos em crer. Nós demoramos a entender os processos de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes as nossas frustrações que nós passamos, muitas são causadas por nós. Mas outras são permissões de Deus na nossa vida, para que Ele nos molde. E apesar de nós termos diariamente, constantemente a palavra ministrada e pregada e de todas as formas, nós custamos entender os processos de Deus na nossa vida. E quando nós não entendemos os processos de Deus, nós passamos a murmurar, nós passamos a criticar, nós passamos a reclamar. E corremos o risco de pegar a rota de Emaús. Como vocês custam a entender? No 26, não devia Cristo sofrer todas essas coisas? Agora, amados, um dos elementos parceiro da frustração são as expectativas. O versículo 21, olha o Cleopas fala. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. Era a expectativa de Judas. Por isso traiu. Judas esperava que Jesus entrasse lá em Roma, destituísse César, libertasse do poder Israel do poder político, ali Jerusalém, a região, e ele se frustrou. E aqui a gente vê esse Cleopas falando a mesma coisa. Essa era a nossa esperança. Essa era a nossa expectativa. Esperamos. E esse é o problema, amado. Essa é a razão porque muitas vezes nós nos frustramos. Nós esperamos muito, tudo, do relacionamento com as pessoas. Ele tem que suprir as minhas carências, as minhas limitações. E ficamos esperando do irmão, da irmã, do amigo, enfim. Vamos nos frustrar. Nossos relacionamentos não são perfeitos, amados. De ambos os lados. Eles não são perfeitos. Nós nos frustramos no casamento, amados. Porque nós casamos e descarregamos no cônjuge a responsabilidade de me fazer feliz. Descarregamos no marido, na esposa, a responsabilidade da minha realização. E vamos nos frustrar, se assim fizermos. Nós nos frustramos, amados, com a igreja. Que é a igreja falha, feita por homens e mulheres limitados, falhos, dependentes do Senhor. Enquanto aqui estivermos aqui, teremos dificuldade, estaremos frustrados uns com os outros. E por isso,
Nós precisamos diariamente encontrar com Jesus e reconhecê-lo, para que as nossas frustrações não impeçam o nosso caminhar no caminho que o Senhor quer nos conduzir. Amados, não é pelo fato de sermos cristãos, e essa é outra expectativa equivocada, não é pelo fato de sermos cristãos, e muitos cristãos nutrem essa expectativa, que eu sou cristão, eu tenho que ser rico, eu não vou passar dificuldade, eu não vou passar necessidade, eu não vou ficar doente, eu não vou ficar desempregado. Expectativa errada. Errada. Cristão fica doente. Cristão perde emprego. Cristão se entristece. E às vezes nós achamos que não, agora aceitei Jesus, faço parte de uma igreja, a minha vida é só alegria agora. É só prosperidade. Somos próximos, sim, sempre. A prosperidade na visão do Senhor. Não essa prosperidade humana. Então temos dificuldade, temos enfermidade, temos escassez. Muitas vezes. E ninguém escapa, amados, das frustrações. Branco, preto, rico, pobre, magro, gordo. O magro fica frustrado porque queria engordar e não engorda. E o gordo fica frustrado porque queria emagrecer e não emagrece. Eu sou o gordo. E aqui, amados, já partindo para a conclusão, é o título até é o tema dessa ministração. Jesus é a resposta para nossas frustrações. Amém? Em Jesus, nós temos a cura. Nós vencemos as nossas frustrações. O versículo 28 e 29 diz assim: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Pelo contexto aqui, dá a entender que Jesus forçou isso aí. Porque depois lá, ele some. Ele não ia caminhar para lugar nenhum. Ele força aqui, porque ele queria entrar na casa desses dois discípulos. Ao se aproximar do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Quem conhece aí? Só eu. Olha lá, fica conosco pelo seu imenso amor, como os discípulos te pediam no caminhos de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Aleluia. Eles insistiam muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Aleluia. Ele entrou, amados. Essa casa aqui, amados, é o nosso coração, amados. As nossas frustrações são vencidas, nós somos curados das nossas frustrações quando permitimos Jesus entrar na nossa casa. Mas ele não quer só entrar. Olha o que diz o versículo 31. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu. Onde que eu estou lendo aqui, meu Deus? Não, esquece que eu li aí. Então ele entrou para ficar com eles. 30. Quando estava à mesa com eles,
tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Amados, quando eu convido alguém para ir lá em casa almoçar, eu não vou sentar e pedir para a visita ir para o fogão e me servir. Não é assim? Eu chego e digo, querido, querida, senta aí, fica à vontade. Quem ajuda? Não, você não precisa ajudar nada. Está tudo pronto, você vai ser servido. E Jesus chega aqui, ele inverte. Ele entra na casa dos dois e ele assume a posição de anfitrião. É isso que ele quer ser no nosso coração, amados. Não é somente entrar. Agora ele quer ter o controle, o comando da nossa vida, da nossa casa e da nossa vida. Ele entra na casa, partiu o pão e deu a eles. Eu sou o anfitrião agora. Eu conduzo as coisas agora. E quando eles permitem que Jesus tomasse, entre aspas, essa ousadia, aí sim, agora que eu ia ler, os olhos deles foram abertos. Então os olhos foram abertos e reconheceram. E ele agora desapareceu da vista deles. Vejam como ele não está querendo ir para lugar nenhum. Até queria, mas não andando. Jesus quer entrar, amados, não somente entrar em nosso coração. Ele quer direcionar a nossa vida. Ele quer conduzir a nossa vida. Ele quer direcionar os nossos sonhos, os nossos passos, as nossas emoções, as nossas expectativas. Ele quer direcionar o nosso coração. E quando ele direciona o nosso coração, ele direciona a nossa vida. E Jesus quer nos levar de volta ao lugar de onde saímos. Então, se você já embicou para a estrada de Emaús, Jesus quer trazer de volta para Jerusalém. Levantaram-se, 33, e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Então Jesus quer nos levar de volta, sair do campo da área de frustração e levar para o caminho dos seus projetos, a direção segundo a vontade de Deus. E Ele vai nos trazer de volta para o caminho que Ele planejou. Amado, há um caminho planejado para cada um de nós. Há um caminho planejado para essa igreja como um todo. Sabe, o Senhor não colocou aí aleatoriamente, se virem, não. Ele estabeleceu um caminho. Amém? Há uma direção a ser seguida. No 36, diz assim: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse: Pai seja com vocês. Eu quero aqui fazer um pequeno parênteses, amado. Aqui agora Jesus aparece a todos. A todos. Mas antes de aparecer a todos, ele vai a um caminho aonde os discípulos não deviam estar, mas para resgatar duas pessoas que estavam se desviando. Ele se preocupa com o todo. Ele se preocupa com a igreja como um todo. Mas ele se preocupa também com um. Ele se preocupa com dois. Antes de ele aparecer para o todo, ele vai resgatar dois que estavam se deslocando para um caminho equivocado, um caminho errado.
Enquanto falavam sobre isso, agora os dois estão aqui, junto com os 11 e com os demais. Ele aparece, paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhe disse, por que vocês estão perturbados? Por que levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me, vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe a mão e os pés. E por não crerem, ainda tão cheio de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Jesus quer entrar no nosso coração e assim, com essa intimidade. Você não é na casa de qualquer pessoa, ele vai pedindo comida, você espera se oferecer. Não, Jesus, ele quebra paradigmas. Vocês têm aí algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles e disse-lhe, foi isso que lhe falei quando ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus não frustrou ninguém. Os discípulos se frustraram porque colocaram expectativas erradas. Mas Jesus nunca escondeu o que aconteceria. Algumas aplicações aqui, amados. Tem alguns textos, não vou ler, só vou citar. Primeira aplicação. Entenda que frustrações, ou que frustração, está no pacote da vida. Você está vivo? Se prepare para passar por frustrações. Segundo, não permita que as frustrações anule a sua fé. Aqui tem um texto, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do 14 ao 18, ele fala daqueles que o abandonaram, que deixaram ele para trás. Ninguém assistiu ele na sua defesa, ele fala. Mas o Senhor esteve comigo. Em resumo, é isso que Paulo fala. O Senhor me assistiu. O Senhor estava comigo. A fé, ele não perdeu a fé. Ele não perdeu a confiança no Senhor. Então não permita que as frustrações anule ou destrua a sua fé. Terceiro, não permita que as frustrações te paralise. Filipenses capítulo 3, 12 e 16. Prossiga para o alvo. Me desvencilho de tudo que para trás fica. As frustrações, as dificuldades, as decepções, deixem para trás. Deus tem um caminho direcionado por Ele para cada um de nós. E às vezes nós ficamos paralisados nas nossas decepções e frustrações, sendo que Deus tem algo poderoso para nossas vidas. Então não permita que as frustrações te paralisem. Prossiga a partir daqui, amados. Se frustrou? Essas frustrações não podem mais dirigir a minha vida. E finalmente, amado, viva a verdade de Jesus. Quer ser liberto das frustrações? Quer vencer as frustrações? Viva a liberdade de Jesus. Capítulo 8 de João, versículo 31 e 36, versículos conhecidos por nós.
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a seguir fala, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a liberdade ampla, e inclui nela as nossas frustrações. Jesus tem o poder de nos libertar das frustrações, das decepções, das expectativas não concretizadas. Ele tem o poder de nos libertar e nos conduzir, nos tirar da inércia, nos tirar da paralisia e nos levar para um caminho de bênção, de vitória, segundo a sua direção, segundo a sua condução. Faça igual esses dois discípulos. Senhor, não se ausente de mim. Não se ausente de nós. Fica conosco. E não se constranja se esse Jesus atender o seu pedido e de repente ele te ignorar e assumir o controle da sua casa. Ele te ignorar que você é o dono da casa, vamos dizer assim, mas ele assume agora o comando. Eu sou o dono agora. Essa é a definição de soberania de Deus. Essa é a exata definição de senhorio de Deus. Entre na minha vida. Entre na minha casa. E conduza. E dirija. E coordene. Seja de fato o Senhor. Amém, amados? Você está frustrado com alguma coisa? Você está paralisado pelas frustrações? Você perdeu o norte por causa de frustrações? Em muitos momentos, Jesus poderia se sentir frustrado. Equívocos dos discípulos, direções erradas naquele momento. No momento crucial, Jesus pede para eles orar, ele volta, está tudo dormindo. Na cruz, a palavra dele diz que todos foram embora, deixaram ele sozinho. Mas ele não se frustra não, amados, porque ele sabia para que ele veio. Ele sabia por que ele estava ali. Ele sabia por que aquelas coisas aconteciam. Ele sabia a finalidade. E a finalidade é, amados, para que eu e você pudesse estar hoje aqui, dizendo que somos filhos de Deus, que o amamos e que o adoramos, e que Ele nos lavou, perdoou o nosso pecado, nos limpou de toda a iniquidade. Graças a Deus, glória a Deus, que não se deixou ser seduzido pela frustração. Que Ele seja nosso modelo, a nossa inspiração, para que a gente tenha uma vida vitoriosa para a glória de Deus. Amém, amados? Eu vou orar com você. Fique à vontade do Ministério do Louvor. Se achar que dá para um louvor, amém, vocês estarão aqui. Se não vierem, é porque não, a gente encerra.
é mais cômodo para mim deixar para vocês essa bola aí, para vocês decidirem. Me perdoe pela covardia. Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, Pai. Ó Deus, colocamos o nosso coração, pedindo, Pai, que Teu Espírito abra de uma forma, Senhor, de que não aquilo que as minhas palavras podem ter atingido, Senhor, mas que o próprio Espírito ministre aquilo que a palavra de Deus ensina, revela, Senhor, nos textos aqui mencionados, Pai. Vivemos uma vida, Pai, com muitas dificuldades. E dificuldades, Pai, que são inerentes a todos. E nessas dificuldades, Pai, nós deparamos, Pai, com frustrações, com desilusões e com decepções nas nossas vidas, Pai. E muitas vezes, Senhor, essas frustrações têm nos paralisado. Reconhecemos isso hoje, Pai, em nome de Jesus, e te pedimos, Pai, assim como esses 2 discípulos fizeram, Senhor, entre na minha casa. Entre na minha casa. Ocupe, Senhor, a cabeceira da mesa. O lugar principal da mesa, seja o anfitrião, Pai. Te damos essa liberdade, Pai. E o Senhor agora, Pai, conduzir, dirigir, coordenar as minhas ações, Pai. Nos cura, Pai. Nos liberta. Nos livra, Senhor. Sara, Senhor. Sara-nos, Senhor, das nossas decepções, das nossas frustrações, das nossas desilusões, muitas delas, Senhor, oriundas, resultado de expectativas equivocadas que nutrimos no nosso coração, Pai. Corrija as nossas motivações, corrija, Senhor, as nossas expectativas, Pai. Ó Deus, e que nós possamos andar segundo a Tua coordenação e vontade, Pai, em nome de Jesus. Nos liberta, Pai. Nos liberta, fica conosco, em nome de Jesus, para louvor.